Você pode qualquer coisa, mas você não pode tudo. E agora a gente tem que cada vez mais encontrar formatos de conteúdo para gerar conexão. Conexão, exatamente. Legal. Esse é o desafio das marcas. Concordo plenamente com você. Eu tenho a Pod Factory, que é o estúdio que tem potencial de gerar uma rede e gerar outros produtos que não só o estúdio em si, em torno desse ecossistema de produção de conteúdo digital para marcas. E o Léo, como podcaster e autoridade criando conteúdo, uma coisa retroalimenta a outra. Então, a marca própria pode ser o fortalecimento da autoridade do empreendedor para fazer a roda inteira de negócios dele girar. Tudo dá certo. Podcast dá certo. Vender vitamina dá certo. Vender água dá certo. Vender ar-condicionado dá certo. Tudo dá certo. Desde que você foque, tenha disciplina e pense em longo prazo. Sejam muito bem-vindos ao Marca Própria Cast, o podcast que eu entrevisto pessoas que são donos de marca própria ou pessoas que trabalham com marcas próprias, pessoas que estão no campo de batalha fazendo acontecer. E hoje eu tô aqui com o Léo Cuba. Seja muito bem-vindo ao seu podcast. Não, peraí, esse podcast aqui, ele é meu, o local é seu, esse podcast. Já começa estranho porque eu tô com o meu computador que eu achava que eu ia entrevistar, tô do outro lado hoje, né? Porque, só pra fazer uma introdução, pra quem não sabe, eu tenho um podcast também, e a gente tá no meu estúdio, né? Onde o Robson grava, e é uma honra te receber aqui também. Mas vamos aí, né? Bora, vamos nessa. Bom, eu tô aqui com o Léo Cuba e Léo também palestrou no Influence Brasil e é muito importante, eu gosto de estar sempre perto de pessoas que estão fazendo acontecer, né, no jogo. E Léo foi convidado para estar no Influence Brasil, para palestrar no Influence Brasil. E hoje a gente vai falar aqui sobre a história, a trajetória dele e como isso tá ligado com marcas próprias, com marcas que ele, né, cuida, administra, né? O Léo tem uma agência, quero saber um pouco também dessa agência e desses prêmios de Cannes, que, cara, eu sempre ouvi falar em Cannes, mas não sei nem pra onde vai. Por onde que ganha isso, né? Cannes, eu lembro de Cannes, eu lembro de filme. Não sei se tá ligado aí, quero saber sobre isso. Então, Léo é um cara que tá aí no campo de batalha, ele tem uma agência. Léo, conta aí um pouco pra gente aí, se apresenta, o que você faz hoje? Vamos lá, Originalmente, eu fiz engenharia, eu estudei engenharia na USP há muito tempo, mais de 20 anos atrás, né? Só que, desde muito pequeno, eu sou fissurado por tecnologia, por computadores, e com 13 anos de idade eu comecei a programar, né? Meu pai me deu um Apple II, isso muitos anos Apple atrás. II? O meu primeiro computador foi um Apple II, que meu pai, que é engenheiro também, família oriental e tudo mais, ele me deu, e enquanto meus amigos estavam jogando bola, videogame, eu tava programando. Meu hobby era programar computador, eu gostava de criar coisas, né? E aí eu fui pra engenharia, fui pra USP, e logo no começo da faculdade, eu já comecei a ter vontade de montar negócio, né? Então, do segundo pro terceiro ano, montei meu primeiro negócio, que era uma empresa de tecnologia que vendia hardware e software para escritórios de engenharia e arquitetura naquela época, vendia licenças da Microsoft e tudo mais. E foi meu primeiro CNPJ, né? Com 21 para 22 anos de idade. Você se formou em quê? Eu fiz engenharia elétrica, com ênfase em telecom, né? Tá. E daí em diante, eu construí 4 negócios ao longo desses últimos 20 anos. Então, hoje, eu sou fundador e CEO da Incuba, eu já falo sobre ela, mas ao longo da minha história, eu sempre tive empresas de tecnologia e inovação. Então, no meio dos anos 2000, em 2006, eu vendi uma empresa que eu criei uma das primeiras tecnologias de voz sobre IP no Brasil. Naquela época, todas as tecnologias de transformar a linha telefônica em IP para navegar pela internet e economizar financeiramente a conta telefônica, ou para grandes empresas se interconectarem em matriz e filiais. A gente criou uma das primeiras tecnologias brasileiras para fazer isso, e essa empresa depois ela foi vendida para uma multinacional. Aí eu tirei um micro sabático, casei, fui para a Índia, fiquei meditando lá um tempo no ashram, voltei e comecei em Cuba em abril de 2009. Então a gente faz 15 anos daqui a 2 meses. Pô, você tem tempo. E aí em Cuba, por que marketing? Porque um cara de tecnologia normalmente não tem conhecimento de marketing, ou pelo menos não sabe marketing. Pô, se você programa e gosta de número, de lógica, aonde que entra a habilidade de marketing? Porque é difícil. Então, uma coisa que eu era muito tímido quando eu era adolescente, né? E aí, quando entrei na faculdade e comecei a empreender, eu descobri que eu sabia vender. E aí, nos meus negócios, apesar de ter bastante conhecimento em tecnologia, eu fui o cara de vendas e depois eu fui aprendendo como você gera demanda através do marketing. Tá. E daí, como eu estava trabalhando em tecnologia e internet, eu acompanhei aonde a internet foi entrando cada vez mais no marketing como canal, né?
de divulgação e tudo mais, né? E aí eu fui aprendendo, e quando eu comecei em Cuba, ela não começou como uma agência, ela começou como uma produtora de aplicativos e sites para grandes marcas. Então a gente começou a criar aplicativos para iOS, para Android, para campanhas, né? E depois a gente foi virando uma agência full digital, fazendo mídia, conteúdo, influência e por aí vai, né? Pô, legal. E daí, então, de lá pra cá, você me conta um pouco sobre esses prêmios daí. E, assim, quando fala em agência, você fala full. Mas o que você considera que vocês fazem hoje lá muito bem? Ou que é algo que é o carro-chefe de vocês? Me conta um pouco sobre isso. Tá, eu vou falar primeiro sobre essa questão de desmistificar o que é essa questão de prêmio e depois falar o que a gente hoje é bom em fazer, né? Porque quando a gente fala em digital e você domina muitas frentes digitais que são importantes para a criação de marcas nativas digitais, né? Porque o canal, tanto de distribuição de produto e de venda como de divulgação, o digital é o core e você domina muito bem. Mas no meu caso, a gente começou como produtora e aí a gente começou a criar algumas ideias inovadoras para marcas como Volkswagen, Getty Images, que é de banco de imagem. Então, quando a Volkswagen fez o lançamento da última Kombi, que chamava The Last Kombi, que era uma Kombi azul e branca em 2013, mais ou menos, a gente levou essa ideia para a Volkswagen e para a Almap, que é a agência que faz toda a parte de TV e publicidade grande deles, de uma campanha usando o UGC como centro. Naquela época, mais de 10 anos atrás. Então, a gente criou uma campanha onde o site recebia os depoimentos de quem era dono de Kombi para contar suas histórias, e isso começou a virar um storytelling enorme em torno da história da Kombi para lançar a última edição, né? Isso saiu na televisão? Isso, a campanha foi para televisão, mas a parte digital contou com esse UGC que deu muito certo, e a gente inscreveu essa campanha em Cannes. Em Cannes é o maior festival de publicidade do mundo. Então, Cannes tem o festival de filmes e o festival de publicidade e criatividade, né? Tá. A gente inscreveu em categorias de inovação digital e de uso de conteúdo do usuário como parte da campanha. E a gente ganhou o Leão de Ouro e depois a gente ganhou o Leão de Bronze numa outra categoria, né? Então, um dos prêmios que a gente ganhou ao longo da trajetória. E isso, ele vai dando autoridade, né? Quando a gente fala do trade, do universo de publicidade, os prêmios, eles são um pouco de chancela que garantem que algumas marcas vão procurar aquele tipo de agência para fazer determinados criativas, trabalhos. tipo assim. Criativas e inovadoras, talvez. Tá. Porque a criatividade, ela foi cada vez mais migrando, não só para a criatividade da ideia, né? Mas como que você é criativo unindo ideia e canal. Que você sabe bem disso, né? Ser criativo por criatividade é malucão. E que não gera resultado. Que viaja, né? E que não gera resultado. Né? Então, cada vez mais a ideia com canal, com distribuição, com formato e mensurando o KPI de resultado certo é o que as marcas procuram hoje. E hoje a gente faz isso trazendo para o que a gente faz de diferente, né? Nós somos uma agência, que eu posso dizer, digital first, que a gente usa os meios digitais, né? Seja de social media, marketing de influência, mídia de performance. Então, a gente usa todo esse arsenal de frentes digitais para resolver problemas de comunicação e negócios de marcas. Agora, que tipo de marca? O nosso core, a gente é bom para o que a gente chama de marcas middle market, então marcas médias em investimento, né? O que é uma média marca? De 5 a 10 no mercado publicitário, porque aí a gente não pode comparar com pequenas marcas e tudo mais, mas são multinacionais com investimentos em 5 a 10 milhões ano. Caramba, 5 a 10 milhões de anos. E no caso, a tua agência, ela meio que administra essa verba? Isso. E aí como funciona, né? Esse universo, e aí eu vou falar de uma marca que a gente atende há 6 anos, a gente tem muito orgulho de construir muitos cases com eles, que é a Bic, de caneta, né? A Bic é uma marca francesa e que no Brasil a gente atende eles desde 2017, né? Cuidando de toda a estratégia, o planejamento de conteúdo de todas as categorias, que são 3 categorias de canetas, isqueiros e lâminas de barbear e depiladores, né? Sim. Então todas essas linhas a gente cuida de todas as estratégias de conteúdo, de marketing de influência, de mídia de performance e por aí vai, né? Levando até para o canal de e-commerce de 2C deles, que é um canal de venda direta, que é o mundobic.com.br, que é um full commerce operado com plataforma VTEX, no caso, né? Então, esse tipo de marca, eles têm um budget anual, que é um percentual do faturamento, né? E aí você tem um contrato anual com um budget anual para você planejar e usá-lo ao longo do ano numa estratégia de um calendário específico, né? Mas é só o dinheiro, porque, por exemplo, normalmente as grandes marcas, elas
tem uma verba e elas escolhem as agências. Isso. Mas ela é uma licitação que se ganha. Normalmente são concorrências. São concorrências. Isso. Então, quando você pega uma marca de investimento médio, porque ela pode ser uma marca super conhecida, multinacional, mas ter uma verba média. Não ter uma Quem tem verbas gigantes? Unilever, Ambev, P&G, né? Ambev. Aí são as marcas Tier 1 que a gente fala, né? É acima de 10 milhões ano. Normalmente sim. Então, essas marcas, elas separam por produto, né? Essas grandes marcas. Entendi. Então, cada linha de produto tem uma agência, normalmente. E às vezes pode quebrar numa agência de offline, uma agência de online, né? E quando você vai para verbas mais compactas, normalmente as marcas buscam ter uma agência para aquela frente, porque senão você tem que gerenciar muitas agências para verbas fragmentadas. Então, a verba digital da BIC, a gente administra. Agora, tem outras agências, tem agência de assessoria de imprensa, de PR, tem agência para evento, tem agência para televisão. Isso, né? Que você contrata ou que a BIC contrata? Que a BIC contrata. Tá, eu legal. cuido do que a gente chama de always on digital deles. Legal, né? Legal. E me diz uma coisa, te fazer uma provocação. Beleza, você tem esse conhecimento de tecnologia, você entrou no marketing, hoje você atende empresas, você é um cara criativo, considero um cara criativo que é raro. Hoje, como eu falo muito pro meu time, uma pessoa que vem de engenharia e que aprende marketing, essa pessoa, ela vai se dar muito bem na vida. Porque tem o analítico e o criativo, os dois lados do cérebro. Exatamente, né? Isso é muito poderoso. Quem consegue desenvolver isso tá na frente de muita parte da população. E comunicar, porque comunicar não deixa de ter um viés criativo também, né? De como você se coloca e tudo mais. E o podcast é um grande exercício para isso também. Legal. Vamos entrar nisso do podcast. Inclusive, já entrando nesse negócio de podcast, você entrevista um monte de gente. Quantas entrevistas já fez? Mais de 250. Então, 250 entrevistas, isso é loucura. Eu imagino que você, quando começou, acho que era bem, né, tímido assim e tal. Como é que você definiria uma estrutura de um podcast de sucesso? Eu tava estruturando isso porque todo mundo tem cada vez mais perguntado sobre isso, né? E tem uma curiosidade, Robson, não sei se você sabe, talvez você saiba ou talvez não lembre. Eu fui pioneiro em podcast no YouTube em formato para o público empreendedor. Então, meu primeiro podcast é de 2010, numa época que o YouTube aceitava vídeo só de 10 minutos até. Você não podia fazer upload de conteúdo de mais de 10 minutos. Depois passou para 12 ou 15 e depois ilimitado ao longo da trajetória do meu primeiro podcast, que era o Man in the Arena, o Homem na Arena. Que o Homem na Arena é o nome de um discurso do presidente americano Roosevelt, né? Que ele falava lá atrás que o que importa não são os críticos ou quem tá de fora falando sobre você. O que importa é quem tá na arena, na batalha, caindo e levantando, com o rosto sujo de sangue, de areia, né? Mas que tá lutando até o fim, né? E esse discurso do presidente Roosevelt, que é o Homem na Arena, é perfeito para empreendedor, né? Que a gente tá lá na batalha do dia a dia, né? Ralando, né? E era o nome do meu primeiro podcast. E ele foi, na época, foi o primeiro, né? Não tinha essa onda toda de podcast. E a gente entrevistou mais de 100 pessoas ao longo de 5 anos, né? Era uma entrevista por quinzena. E no final dos 5 anos, a gente começou numa estrutura pequenininha. E no último ano, a gente estava na Livraria Cultura do Shopping Guatemi, com plateia, 5 câmeras, grua. Era uma estrutura que não existia, muito antes dos podcasts dos tempos atuais, né? Então a gente pegou Rony Meisler da Reserva no começo da Reserva, né? Entre vários outros empreendedores famosos, né? Então foi meu primeiro podcast. E daí, na pandemia, acabou esse primeiro projeto, eu tinha um co-host, a gente tava falando sobre essa coisa de 1 ou 2 apresentadores, né? O Miguel Cavalcante, que era o meu co-host, e depois a gente parou. De 2015 a 2020 eu não tinha mais podcast, mas eu palestrava, fui coautor de um livro de empreendedorismo e tal, que foi para a lista dos top 15 da Exame na época e tal. 2020, começo da pandemia, todo mundo em casa, começou aquela onda de lives, né? E aí eu falei, acho que eu vou voltar com um podcast, e aí eu criei o Talks by Léo, era um nome que eu criei por acaso, nem achava que ia pegar. E aí a primeira live foi com uma diretora da Globo, né, a Ana Júlia Guirello, depois virou vice-presidente da HBO Max. E aí deu certo, deu 500 pessoas na live, e aí depois fui fazendo toda semana. E quando foi acabando a pandemia, o Marcelo Toledo, que é meu amigo, né, ele tinha o podcast dele que é o Excepcionais, e a gente falou... Ele falou pra mim, Léo, vamos montar um estúdio pra gente gravar os nossos podcasts? Isso era meados de 2022. Aí a gente veio aqui no Parque da Cidade, que é esse condomínio, viu esse conjunto aqui, porque ele mora aqui perto, eu moro aqui perto. A gente alugou
fez um projeto, botou o estúdio de pé pra gente. E daí começou a vir empresas e falando, putz, vocês alugam, e aí virou um modelo de negócio, né? Então, sobre estrutura, chegando na parte prática, eu acho que tem 8 passos de um podcast de sucesso, né? Que começa primeiro, antes da parte técnica, é você saber qual é o teu repertório e com qual é a tua audiência. Esse é o ponto de partida, né? Porque tem gente que às vezes não tem isso muito claro e não consegue criar um conteúdo adequado para a audiência, principalmente se é um nicho, que é onde eu acredito hoje que tem muito espaço, né? Podcast de temas para um público, para nichos, para uma comunidade específica, que você domina muito bem isso nos seus negócios, seja com suas marcas ou seja com a marca própria, né? Que você criou todo um ecossistema, né? De imersão, de podcast e tudo mais. Então você tem múltiplos produtos dentro dessa comunidade, né? Então eu acredito muito nisso. Então se você sabe muito bem tua audiência e o teu repertório conversa com essa audiência, é o ponto de partida. Você tem que ter alguma autoridade, né? Pelo menos semi-construída para você ter um poder de você até convidar os seus primeiros convidados. Convidar as primeiras pessoas. Que depois vai expandindo, né? As pessoas não conseguem, às vezes, convidar. Esse início é muito difícil. Exato. Mas se ela consegue fazer bons cortes e gerar bons cortes para as pessoas, porque eu vejo que o podcast, o principal objetivo das pessoas é gerar corte para gerar alcance de pílulas. Isso. Mas também existe o objetivo de gravar coisas mais densas ali, que é o conteúdo profundo, né? E então, às vezes, se a pessoa não tem um repertório tão grande, ela consegue fazer cortes ou não? Me fala sobre esse negócio dos cortes. Eu acho assim. Eu acredito nas duas coisas andando juntas. E eu te explico por quê. O conteúdo longo, que é essa conversa inteira, que talvez meia dúzia de pessoas vai chegar até o último minuto de retenção desse episódio, no máximo, né? O conteúdo longo, denso, se você tem um repertório, né, para gerar insights, mergulhar de forma, fazer deep dive naquele tema com a pessoa, com o seu convidado, vai ter uma audiência pequena que vai se interessar por isso, tá? Então eu vejo, hoje, eu tenho de 25 a 30 mil views a cada episódio do meu podcast. Entre view e play, que é a soma de YouTube e Spotify, né? 3/4 YouTube e 1/4 Spotify. E eu tenho um mailing de quase 10 mil nomes. Só CEOs, founders, empreendedores e executivos. E você dispara o e-mail. E eu tenho uma taxa de abertura de quase 40% e 15% de clique sobre a abertura. Então, quase que os 1000 primeiros views do meu podcast vêm da newsletter que sai na hora que o podcast é lançado. Aí gera abertura, clique, vai pra lá. Tá, mas você já tem uma história. Tô falando pra quem pensa, pra quem não começou. Mas vamos lá. Pra quem tá começando agora. O conteúdo longo, ele é a base. E da base, se você tem um repertório adequado, você gera uma quantidade X de pílulas, que são os cortes. E o corte, se você souber fazer o corte com o tema certo e com a edição certa, vai gerar alcance e descoberta de um público que consome aquele tipo de conteúdo e vai começar a gerar um loop viral de inscritos, de pessoas conhecendo, né? Legal. Então, a pessoa tem que saber fazer boas perguntas. Tem que saber fazer boas perguntas e tem que pensar, às vezes, na pergunta que vai gerar o corte. Aí é mais difícil. E aí Primeiro, saber fazer boas perguntas já é uma primeira etapa. Mas sabe qual o corte do meu podcast que tem hoje a gente vai gravar o episódio 130, a gente. Um dos cortes que mais gerou viralidade é um nosso. O da Virgínia? Da Virgínia. Por quê? Porque ele tava no trend daquele momento, aquele tema. Deu quanto de alcance? Deu? 200 e poucos mil views, assim. Caramba. Orgânico. 100% orgânico, né? Legal. E nos dois algoritmos, do TikTok e do Reels, os dois viralizaram. É curioso isso. Tá, eu percebo que às vezes tem algumas pessoas que gravam podcast só pra corte ali, que é um negócio que às vezes não tem nem conversa. Que o papo não tem pé nem cabeça. Ou às vezes a pessoa nem tá com o entrevistador, né? Só tá falando fake cast, né? Fake cast. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter o interesse em se aprofundar na pessoa que está entrevistando para ter ali um conteúdo denso. E dali o que vier é lucro. Umas pílulas. Agora, desenvolver a habilidade de gerar boas perguntas para bons cortes, eu acho que vem com o tempo. Vem com o tempo.
Por exemplo, sei lá, uma vez eu vi o Thiago Nigro falando, corte, tipo assim, brincando, em entrevista. Isso vai gerar um bom corte, já sinaliza. Tipo assim, na hora, entendeu? Corte, brincando, produção, corte. O The Diary of a CEO, o Steven Bartlett, ele tem um canal no YouTube que chama Behind the Diary, por trás do diário, que é um vlog que ele grava por trás das câmeras de como é feito o podcast dele, as dicas, os truques e tudo mais. Ele tem um negócio debaixo da mesa do estúdio dele, ele dá um toque, é um device, porque quando ele percebe que aquele momento pode gerar um corte, ele aperta um botão, sei lá o que sinaliza pra produção dele que vai marcando a minutagem. Caraca, velho. Entendeu? Então acho que é muita habilidade pra construir isso. Muita habilidade. Agora... Mas você já tem isso, você fez 200 já, você já sabe. Não, isso sim, mas assim, eu acho que o ponto é, se o objetivo é gerar corte, pra gerar viralidade, alcance e descoberta, mas pra qual objetivo? No final das contas. Gerar conversão. Gerar conversão, mas construir também a autoridade em torno do teu podcast e do seu nome. Tá, mas construir a autoridade pra um dia gerar alguma conversão. Perfeito. Mas assim, você acha que... Não, eu concordo, eu sou do time que tem que ter densidade de conteúdo, né? Só o corte por si só, e você não se preocupar que ele tem que fazer parte de uma extração de um conteúdo que para de pé e tem valor. Porque naquele funil de engajamento com o teu conteúdo, vai ter um percentual pequeno que vai gerar retenção até o final do episódio. Vai. E eu tenho visto que no meu caso, cada vez mais pessoas fodas, grandes empreendedores, eu recebo mensagem às vezes, cara, acompanhei esse episódio até o fim, aquela pergunta que você... cada vez mais, entendeu? E daí você entra num círculo de autoridade de gente muito boa e que isso em algum momento vai gerar alguma coisa. Né? Não, legal. E é bom que podcast é tudo de bom, você escuta às vezes treinando, fazendo alguma coisa, então pra onde é que você acha que tá indo o podcast? Até onde vai? Eu acho que a gente está agora num momento onde o podcast ele cresceu muito na pandemia, porque estava todo mundo em casa, consumindo muito YouTube, principalmente, né? Mais até vídeo do que áudio. E foi quando o Flow, o Podpah cresceram. Pós-pandemia, eu acho que muita gente veio na onda criando podcast e virou paleteria mexicana. E aí teve uma dispersão. Isso. Né? E uma redução de audiência, porque o mundo físico começou a você querer ir para evento, né, e tudo mais. Então, deu uma filtrada, ficaram os mainstreams grandes, de grandes audiências, e os de nicho que tem já alguma substância de host com repertório e com autoridade, na minha opinião. Legal. E muita gente tá ficando pra trás, até porque pouca gente tem resiliência de fazer 100 episódios. Legal. E pegando até o gancho, o que você acha que a gente precisa fazer pra dar certo o Marca Própria Cash? Porque, por exemplo, até discutindo sobre isso agora aqui publicamente, era fora da curva. Eu escolhi fora da curva. Sim. Porque eu quero entrevistar pessoas fora da curva. Qualquer pessoa que sentar aqui fora da curva, eu quero falar com pessoas fora da curva, independente se é dono de marca própria ou não. Meu time falou, não, vamos nichar. Porque nichar é melhor, a gente pega, foca, fala, o nome é direto, marca própria, por mais que a audiência seja menor, mas é focado e tal. Como é que você vê isso? Eu faço... É uma boa pergunta, porque, por exemplo, o meu nicho do meu podcast, eu já chego no seu, é empreendedorismo, tecnologia e inovação, tá? Isso aqui é o meu core. 80% dos meus convidados é para falar sobre isso, para eu ter uma relevância e frequência no meu nicho, para não perder minha audiência-chave. Beleza? Tá. Então eu mantenho uma audiência engajada, que retorna, que assiste. Porque que você tá indica. focado em pessoas que estão no topo ou muito, muito forte nessa cadeia daí de conteúdo. Exato, tá? Então eu tenho uma identidade porque eu tenho uma consistência no meu nicho. Tá. Porque se eu abro demais, você começa a se perder. Tá. Só que 20% dos meus convidados, são 2 a cada 10, eu trago pessoas que às vezes pode fugir um pouco do core, mas são pessoas que eu quero conversar e conhecer. E bater um papo. Legal. E aí não chega a poluir o teu algoritmo por conta do tema. Então, por exemplo, eu já convidei... Vai dar menos audiência, mas... Às vezes, mas eu já não, convidei se for alguém gente famosa, conhecido, beleza. Então, por exemplo, eu tenho o Facundo Guerra, né, que é um dos grandes empreendedores na noite de São Paulo e tudo mais, né? Ele foi um dos jurados do Shark Tank, então ele veio, a gente bateu um papo, só que a gente trouxe pro empreendedorismo, apesar dele ser uma pessoa famosa. Porque ainda não teve uma ligação, não foi falar de emagrecimento. Eu chamei já o Demian Maia, que foi atleta do UFC, campeão de jiu-jitsu. Mas você falou jornada de sucesso. Mas ele tá construindo uma rede de academias de jiu-jitsu com venture capital por trás. Então tem que ter um negócio, tem que de alguma forma ter um pouco aquilo. Tem uma pitadinha que eu consigo puxar pro meu tema. Legal. Então puxando pra cá, por exemplo,
O podcast chama Marca Própria Cast, Léo Cuba não tem uma marca própria, mas Léo Cuba sabe de conteúdo e assuntos ligados à marca própria. E como que um podcast constrói autoridade numa marca própria. Aí, pronto. Entendeu? Então, na minha flywheel de negócios, que eu tenho a Incuba, que é a minha agência, eu tenho a Pod Factory, que é o estúdio que tem potencial de gerar uma rede e gerar outros produtos que não só o estúdio em si, em torno desse ecossistema de produção de conteúdo digital para marcas. E o Léo, como podcaster, né, e autoridade criando conteúdo, uma coisa retroalimenta a outra. Então, a marca própria pode ser o fortalecimento da autoridade do empreendedor para fazer a roda inteira de negócios dele girar. Então, peraí, vamos tentar traduzir para as pessoas que estão em casa, né? Se alguém tem uma marca, né? Faz sentido, então, ele ter um podcast da marca. Faz sentido. Como é que você sugere isso? Por exemplo, eu falei pra você que eu ia criar o GummyCast, né? Quem vai apresentar é minha irmã, uma influenciadora, Certo. vou entrevistar outros influenciadores e tal. Vão produzir muito conteúdo, várias coisas ali envolvidas. Bom, beleza. Como é que você recomenda como uma marca começar um podcast? Vamos lá. E eu vou falar com propriedade porque eu fiz pela Incuba. A gente criou o primeiro podcast de uma marca de depiladores femininos, que é o Pode Brilhar da BIC. A BIC, ela tem uma linha de lâminas femininas depiladores que concorre com o maior player do mercado, que é a Gillette Venus. Tá. Né? Então a gente ia com minha experiência em podcast, só que usando a minha agência, não é gravado nem na Pod Factory, é um outro estúdio até maior, porque tem que receber maquiadora, stylist e tudo mais, né? A gente contratou uma influenciadora relativamente famosa, que é a Laura Vicente, que apresenta o Rock in Rio e o The Town pela Globo. Legal. Né? E ela é a host e qual que é o território que essa linha de produtos da BIC, que a BIC Soleil comunica? É o empoderamento das mulheres através da democracia de padrão de beleza. Então eles têm Isso é a base? É a base. Então tem um slogan dessa linha de produto feminina que é todas brilham com BIC Soleil. Mas e consegue focar só nisso? Não vai pra um pouco de fofoca, não? Não fala de... Então vamos lá. Aí o que a gente fez? A gente criou um podcast que chama Pode Brilhar, by BIC Soleil. A marca é pequenininha para não parecer que é uma propaganda. E aí a gente traz um casting de convidadas, influenciadoras de diversidades. Então a gente já levou uma influenciadora trans, Tá. né? E a gente levou já, enfim, de Mas todos quais os são as tipos. perguntas? São relacionados ao tema da diversidade dos padrões, só que daí, isso é o core. Só que depois você vai permeando por piada, por coisas mais leves, por atualidades. Até pra corte também, né? Sim, Interesse. sim. E deu muito certo, entendeu? Tá. Gerou óbvio que tem um apoio de investimento em mídia para ajudar A a alavancar. distribuir e alavancar, mas o tempo de atenção foi muito bom e agora a gente tá indo pra segunda temporada, Legal. entendeu? Legal. Você acha que é obrigatório fazer propaganda desde o primeiro episódio? Como que a gente inseriu a marca? Primeiro, o cenário, ele não tem quase nada sobre a marca, a não ser na estante de fundo tem um pouco de product placement e tudo mais. E no final do episódio, a gente dá um kit. E esse kit, ele tem lá o produto. Tá. Entendeu? E junto com outras coisas, com aromatizador de ambiente, um roupão. Vai inserindo de forma sutil. Sutil. Tá, mas o importante é reter aquela audiência ali com conteúdo. Sim, sem dúvida. Tá, sem dúvida. legal, entendi. E aí a gente coloca um QR Code falando, olha, cadastre-se e receba novidades e conteúdos exclusivos. Ou receba X, ou ganhe isso, ou participe E depois disso. aí entra na nossa base de CRM e aí a gente começa a testar envio de conteúdo para ver o engajamento, depois manda um cupom para ir pro e-commerce para ver se consegue vender alguma coisa. Tá, mas é muito mais sobre um posicionamento de marca e uma aproximação com a comunidade. Porque qual é o desafio de marca, principalmente essas grandes marcas de bens de consumo? Tá distante, né? Tá distante, porque é muito advertisement, é muito publicidade de propaganda. E agora a gente tem que cada vez mais encontrar formatos de conteúdo para gerar Conexão. Conexão, exatamente. Legal. Esse é o desafio das marcas. Legal, concordo plenamente com você. Uhum. É se aproximar. Inclusive, a gente tá criando o GummyCast com isso. Com o objetivo de se aproximar dos influenciadores, apresentar Sim. produto e por aí vai. Exato, é uma ferramenta poderosíssima. E a gente viu. E, de novo, o legal, eu gosto muito disso, a gente foi pioneiro. Então, a gente foi a primeira marca da categoria de lâminas femininas a criar um podcast de marca. Ah, legal. Né? Então, E deu certo, já é sucesso. Foi a primeira temporada teste, 12 episódios, agora a gente vai fazer 16 episódios esse ano. Legal, animal. Bom, o que você aprendeu mais entrevistando CEOs? Vamos falar mais um pouco de business, assim, porque você entrevistou mais de 200 pessoas. Podia falar uma, duas ou três?
conseguiria falar 3 coisas que vem em mente quando você entrevistou pessoas de sucesso e pessoas que chegaram lá, pessoas que venderam empresas, pessoas... O que essas pessoas têm? Eu tem uma coisa que eu admiro, eu sou um estudioso de podcast, né? Então, do Dare of Show que eu te falei e tal. E atrás de você tem livros de podcasters que eu admiro. Esses 2 livros que estão de pé é do Tim Ferriss. Trabalho 4 horas por semana, né? Mas ele tem o podcast dele e o Tools of Titans e o Tribe of Mentors, que é o Ferramentas de Titãs e Tribo de Mentores, são compilados dos melhores momentos das entrevistas dele, com várias pessoas famosas, desde Arnold Schwarzenegger até várias outras personalidades. O Masters of Scale é do Reid Hoffman, fundador do LinkedIn, né? Que também ele tem um podcast e ele destila aí. O que eu percebo? Cara, as pessoas mais... realizadoras que geram mais resultado tangível dos seus negócios, não necessariamente e quase nunca são as pessoas mais brilhantes ou as pessoas que tiveram a ideia mais fora da caixa. Para mim, tem a ver com disciplina e visão de longo prazo. E resiliência para longo prazo. Porque nunca é a primeira ideia que vai dar certo. É a transformação dela através de testes, erros e pivotagens. Animal. Né? E autoconhecimento para você ter as suas complementaridades de skill, porque senão você vai cair sempre no mesmo buraco do teu defeito. Então, peraí. Pessoal. Então, vamos lá. Quer dizer que as pessoas mais bem-sucedidas, que mais conseguem atingir grandes negócios, construir grandes negócios, a primeira coisa que elas têm é que elas são disciplinadas. Elas não são gênias, não são pessoas extremamente fora da curva no sentido de, às vezes, uma predisposição genética, alguma coisa, uma ideia. Na verdade, elas sempre... acima da média, não é. Já falaram isso pra mim, e eu falava, cara, eu não sou. Eu sinto isso. Eu não acho que eu sou nada de especial, de que eu sei, nada. Mas a sua diferença é que você é um executor, cara. Cara, mas assim, bom, eu já passei por isso, já senti muito isso. Eu falo, não sou, vocês acham que eu não sou nada de especial. Eu só sou curioso, sou insistente, eu sou... Um curioso, estudioso, mas que executa, né? E aí a segunda coisa que você falou é pensar no longo prazo. Pensar a longo prazo, porque as pessoas... E tem uma questão geracional, talvez a geração mais jovem, eu não quero também estigmatizar, porque não é uma regra, tem exceções, né? Acho que os exemplos que a gente vê hoje em dia de empreendedores famosos que viram heróis, que viram referência, principalmente nas redes sociais, as pessoas têm a ideia de que uma ideia e um negócio pode chegar ao sucesso muito rápido, né? E até você deve ver isso, né? A partir do teu sucesso, quantas pessoas têm pouca paciência para pensar no prazo necessário para um negócio dar certo até que ele aconteça, né? Então, eu vejo que são pessoas que têm visão de longo prazo e entendem que essa construção de disciplina e os hábitos corretos, que é multifatorial, né? É o hábito desde organizacional, né, do foco de você falar não para muita coisa e focar naquilo que é importante em cada fase do negócio, porque tem muita distração e muita sedução que vem, né? Do tipo, coisas que são legais de fazer. Tudo é legal. Ou até diversificação do negócio e tudo mais, mas aí você... Porque chega uma hora, porque da ideia à execução, tem uma hora que começa a ficar chato, né? Começa a ficar monótono a rotina, muitos obstáculos, lidar com gente, né, a instabilidade humana, né, das relações, né, quando você toca um negócio e tudo mais. Então chega uma hora que você fala, nossa, cara, e aí começa a se seduzir por outras ideias. Agora eu vou criar um novo produto. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, cara, você tem que continuar aqui, entendeu? Deixa eu te contar uma coisa. Uma coisa que eu falo é o seguinte, tudo dá certo. Tem eu descobri uma forma de conteúdo que é o seguinte, eu mando um áudio por dia. Às vezes tem dia que eu pulo num grupo de transmissão lá, grupo, não sei se é comunidade, grupo no WhatsApp, tem umas 3, 4 mil pessoas lá que escutam. Deu super certo. Levei a audiência do Stories pra lá. E você construiu esse grupo através dessa audiência dos seus canais? Dos meus canais. Eu fico jogando, às vezes de lead que ia da imersão, que jogava pro funil, nos meus funis lá que meu time pegou. E é o que, Telegram? Não, WhatsApp. Você acha que são... WhatsApp. Aí eu mando pra minha assistente e ela manda nas transmissões. Você manda um áudio pra ela e ela publica. Ela publica, ela manda lá. Não sei se é comunidade, não sei o que é. E aí, foi uma forma que eu encontrei de passar um conteúdo quente ali da operação do dia a dia que eu tô vivendo ferrado. Eu boto sempre uma frase que nem... Sabe o e-mail The News? Sim. Ele não faz uma frase isca pra te puxar pro e-mail e depois ele dá o conteúdo do que tá passando no momento? Sim.
Eu peguei a modelagem de um e-mail The News e joguei pra áudio. Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Não, mas tem a ver. tem a ver. A isca é eu mando áudio e depois eu jogo uma frase. Tudo dá certo. Por exemplo, tudo dá certo. Eu explico por quê. Um exemplo. É uma frase que você quer clicar. E você clica e você quer escutar o áudio. Aí cara, já tô em 80. Caraca, meu, que legal. E gera uma proximidade da... Próximo, é WhatsApp, é falando comigo. E quente, né? Quente. É o que você tá vivendo naquele dia. Não, e eu eternizo o meu insight daquele dia. E que depois, uma hora, você pode compilar tudo e virar um material. Né? É o livro do Tim Ferriss. Isso. Mas é isso. É isso que eu quero fazer. É, Entendeu? Porque são coisas do dia a dia. Como é que você vai tirar de mim? Eu vou lá gravar uns stories? Não dá. sim. Eu tô na operação dia a dia. Mas Sim. só pra fechar o raciocínio que eu tava falando. Então, tudo dá certo. Tudo dá certo. Podcast dá certo. Vender vitamina dá certo. Vender água dá certo. Vender ar-condicionado dá certo. Tudo dá certo. Desde que você foque, tenha disciplina e pense em longo prazo. É. Tem uma outra frase que é isso. Tem uma outra frase que é isso, ó. É exatamente isso, só que falado de forma diferente. É uma frase, isso que eu gosto muito. Que é em inglês, mas eu vou traduzir. Você pode qualquer coisa, mas você não pode tudo. É no sentido de tudo dá certo. Mas tem que focar. Você não pode fazer tudo. É isso. Então, respondendo não tua pergunta, mas complementando, é muito legal escutar isso. Bom, legal. Bom, vamos lá. Qual a principal habilidade que as grandes marcas têm que as pequenas não têm? Então, por exemplo, imagina que tem um monte de gente aqui que está assistindo a gente, pessoas que estão começando marca, pessoas que têm marca grande, executivos, enfim. O que as marcas grandes têm que as pequenas não têm? Putz, cara, se a gente falar na camada marca, branding, e não falar de produto, distribuição, operação, eu acho que as grandes marcas de sucesso, o que elas têm é uma consistência de defender o território da marca. E o posicionamento dela, e o que ela, entendeu? Para ter essa Ela tem clareza. agenda, né? Ela tem agenda. Ela tem clareza no posicionamento e território que ela ocupa, né? Para você se manter relevante no top of mind daquele seu público-alvo. Porque quando uma marca é muito grande, uma Coca-Cola... Não, mas aí é mais intocável. É quase que transcende, né? Uma marca como essa é intocável, né? Transcende. Não, mas as marcas grandes... Porque é uma retroalimentação de distribuição de tudo que é meio loucura. Acho que não... É difícil discutir Coca-Cola. Exato. Mas assim, eu entendi o ponto. Vamos falar de marca média. Consistência de posicionamento. Eu trouxe aqui... Dá um exemplo de uma marca média do mercado. Cara, a BIC. Falando de uma marca que eu trabalho. Todo mundo conhece. Não é grande, não? Não acho que seja uma marca tão grande. Não é uma marca gigante. Não é gigante, mas todo mundo conhece. Havaianas, todo mundo conhece. No Brasil, pelo menos, né? Total. Então, são marcas que não tem problema de awareness, que é o conhecimento do topo do funil, de você conhecer aquela marca. Mas elas têm um desafio, que pode fazer elas morrerem no médio prazo, que é de consideração dos públicos mais jovens, que consomem mídia e marcas digitais, nativas digitais, como marcas preferenciais, porque conversam na linguagem delas, seja millennial, Gen Z e tudo mais. Né? Então qual é o desafio dessa grande marca? É cada vez mais se conectar e não perder o ponto ter conexão e consideração para um público mais jovem. Como? Só você conversando de forma nativa nos formatos delas. Animal. Então o que eu fiz ano passado para a caneta BIC, que o território dela é rejuvenescimento com Gen Z, a estratégia global da BIC. A gente fez um jogo da BIC dentro do Fortnite que acabava numa última fase dentro da CCXP. Porra! Então a gente fez um mapa. Deu muita gente? Deu. E aí a gente fez um mapa no Fortnite, no modo creator do Fortnite. Então era uma cidade dentro do Fortnite que tinha as canetas BIC e tal. E o mobiliário urbano da cidade, que era os outdoors, né, os abrigos de ônibus, as artes eram desenhos de caneta BIC feito pela audiência, UGC. A gente fez um concurso cultural, as melhores artes feitas com a caneta BIC é para dentro do mapa do Fortnite. Então a gente colocou o cliente da BIC dentro do jogo e dentro da feira na CCXP também. Então a gente fez um negócio, uma estratégia meio metaverso, usando o digital e o analógico de uma marca que é analógica, de caneta, e a gente colocou isso num conteúdo nativo para Gen Z e público de cultura pop.
Tá, aproveitando o caso de UGC, como é que você enxerga a UGC e essa febre que está acontecendo agora de UGC? Porque as marcas que pegam bons cortes de UGC ali, de conteúdo muito bem criado, elas alcançam. As marcas que pegam conteúdo UGC e cortam isso para mídia, para performance, tem funcionado muito isso, né? Como é que você enxerga isso, esse conteúdo UGC? Eu acho que... Eu entrevistei no podcast o Kiso. E o Kiso falou muito sobre essa tendência, né, de conteúdo gerado pelo usuário. Acho que o desafio é você... E ele falou muito do case, por exemplo, de Carmed Fini, né? Que gerou esse buzz tão grande que virou um desejo dos próprios creators e micro-creators de criar conteúdo com produto. Né, virou hype isso, né, virou trend, né? Então, acho que o grande desafio é da marca criar esse desejo inicial da forma que estiver alinhado com a identidade dela e o posicionamento dela, né? No caso da Carmed, que é a CIMED por trás, estava muito ligado aos empreendedores que são creators, né? Sim. A Carla e tudo mais, documentando a produção na fábrica, né? E aí fizeram aquela venda para uma rede só de drogarias. Então tem toda essa história por trás e gerou o desejo. E aí uma coisa foi retroalimentando a outra e virou uma bola de neve. Sim. E eles estão tentando replicar essa fórmula agora, né? Mas não é tão simples assim, né? Você sabe bem que não, né? Senão você teria feito isso em todos os seus produtos, né? Na verdade, acho que a gente até tá durando demais, né? Porque Gummy Hair é tanto tempo assim, Sim. pô, mais de... Não, vocês são assim, pioneiros, cara. Vocês são É pioneiros. desafiador. Claro que acho que a gente não vive o hype como a gente vivia 3 anos atrás. Uhum. Mas até porque a marca se expandiu pro físico e teve outros momento de maturidade. Outros momentos de maturidade, né? Ela é maior do que antes, né? Sim. A Mas é outro desafio agora. É, outro desafio. Talvez aos olhos das pessoas podem olhar assim, Gummy Hair não tá mais em evidência como era. Mas, pô, nem vai ficar em evidência há tanto tempo. Sim. Hype. Mas tem ondas, né? Pode ser que daqui a pouco vocês descubram uma outra forma de onda. De formato, porque agora você tem distribuição. O desafio é você continuar top of mind pro seu público-alvo para gerar demanda na ponta. Então, Sabe o que eu acho? Eu acho que assim, a distribuição, independente se vai ser física, se vai ser em qualquer outro canal de venda, ela acho que ela que vence o jogo no final do dia, tá? Mas qualquer viralização que você faz ou ação, isso gera uma facilitação no processo de conversão. Uhum. Vamos falar disso depois. Agora eu quero te entrevistar aqui. Vamos voltar para você aqui agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que o Léo sabe fazer e que 99,9% da população não faz? O que você faz? Cara, eu tenho... O que você considera que você faz muito bem? Eu consigo... Assim, eu tenho mais de 20 anos olhando tecnologia, inovação e formatos de comunicação, principalmente conectados com canais digitais, desde o início da internet, cara. A internet comercial surgiu em 1995, então a gente vai para 29 anos esse ano, 30 anos ano que vem. Então, eu vivi profissionalmente praticamente todas as coisas ligadas ao universo de tecnologia. Então, a quantidade de coisa que eu tenho por vivência, de repertório em relação a isso, me faz conseguir olhar um problema nos meus clientes e conectar os pontinhos muito rápido. Acho que tem que ir pra cá, entendeu? Então eu consigo... Você consegue enxergar canal, você consegue enxergar narrativa. Eu consigo enxergar como as coisas se conectam muito rápido. E isso é meu ativo, porque a minha visão estratégica me coloca, às vezes, em board de cliente. Porque eu não viro mais só uma agência que tem 40 e tantas pessoas, né? Estrategistas, criativos, pessoas de conteúdo, mídia, BI, CRM e tal. Mas tem um Léo que é um ativo que é bom e é ruim, porque é uma empresa de serviço, no caso, né? E que tá ligado, de certa forma, a mim, mas a forma como eu olho tudo isso é um diferencial que muitas empresas muito maiores do que a minha não têm. Animal. Legal. E aí acabo com o tempo e relacionamento, porque o meu churn de clientes é muito baixo. O lifetime das marcas que trabalham comigo é média de 5 anos. Animal. Que ficam em contrato comigo. E aí, à medida que vai avançando, eu vou me conectando com o C-Level e tudo mais, e cada vez mais eu vou sendo convidado para ajudar a direcionar o futuro da inovação da própria empresa. Animal. Como o Léo. Sim. Legal. Sim. E o que você faz de ritual para performar mais todos os dias? Eu tenho alguns. Cita pra gente aí pelo menos uns 2. Tá. Primeiro, eu descobri que carboidrato de manhã me faz mal. Me faz ficar letárgico, né? Então... Muito ou pouco?
Eu consumo Menos pouco. zero carbo de manhã. Eu só vou comer carbo lá pelas 2 da tarde quando eu vou almoçar. Uhum. Então eu acordo cedo, 6h30. O meu café é um café com proteína, com glutamina e creatina e uma série de suplementos. Então isso me deixa concentrado todo o período da manhã, que é onde eu faço as coisas mais pesadas do dia. Você performa mais de manhã? Eu consigo fazer as coisas mais difíceis cognitivamente de manhã. Cognitivamente de manhã. Aí eu paro na hora do almoço, vou pra academia, faço um treino intenso de musculação. Academia antes de comer? Antes de comer. Ainda vou em jejum. Mas eu consigo treinar bem, assim. E aí eu almoço e depois toco o resto do meu dia. Então, esses são dos hábitos, é não comer carboidrato de manhã. E à noite? À noite, eu tenho feito cada vez mais... Eu tenho descoberto cada vez mais o sono como um superpoder, cara. Pra você tá bem no dia seguinte. Poderoso quando você dorme bem, né? E aí eu tenho um coquetel noturno também e uma rotina que foi se formando nos últimos tempos. Que tentar estar fora... Eu durmo relativamente tarde, durmo entre meia-noite e 1h, mas eu tento desligar as telas 1h antes, 11 horas. E aí eu tenho um coquetel. Eu tomo 600mg de magnésio treonato, que é um magnésio específico para cérebro e tudo mais. 5-HTP, 200mg de 5-HTP, 5mg de melatonina. Porra, essa melatonina é derruba-leão. E aí eu tomo isso. Aí eu fico lendo meu Kindle. E aí... Boa. Porque a melatonina ela não induz sono, mas ela aprofunda. Melhora, é isso. Né? É isso. Isso você sabe bem, porque eu vou ganhar aqui hoje. Então, pô, aproveitando aqui o jabá. Aqui, da Gummy. Acabei de esquecer de te dar. Aí, ó, Gummy Hair e Gummy Night. Isso aí é sucesso. Então tem isso. Que mais? Então isso tá muito ligado a certos biohacks, né? De lifestyle e rotina, né? Acho que isso pra mim funciona super. Legal. E, cara, qual foi a maior dor da tua vida? Putz, cara. Tem algumas, né? Uma dor que eu não tive, graças a Deus ainda, e espero que eu tenha alguns anos pela frente, eu nunca perdi ninguém do meu círculo próximo. Então, meus pais são vivos, meus sogros são vivos, minha família inteira. Então, acho que essa dor é uma Tirando essa parte da morte. De morte, cara, eu acho que teve momentos profissionais... Porque nem sempre a gente acerta, né? Tá, mas... Porque você errou num negócio, alguém te decepcionou? Eu acho que teve momentos de ruptura societária. Alguém te traiu, alguém te roubou? Sim, já teve de tudo. Eu já tive de tudo isso. Tá. Todo empreendedor que tá há 20 anos passou por tudo isso. Passou por... Sociedade que não deu certo. Sim. Algum litígio com esse colaborador. Sim. Ou alguém que você confiava e que pegou sua ideia e levou pelas suas costas. Direto, né? Direto não, mas acontece, né? Qual é o teu maior medo? Putz, cara, eu tenho medo da deteriorização da saúde e da minha capacidade cognitiva, cara. De um dia não ter poder de raciocínio e de realização, cara. Eu acho isso meio... O envelhecimento, a falta de longevidade com qualidade de vida, pra mim, me preocupa. Isso tá ligado ao estilo de vida, né? De certa forma. Você pode se preparar pra isso, né? Enfim. Tem aqui. Se você morresse hoje, o que falariam de você? Putz, acho que assim, ele era um cara esforçado. Na minha lápide. Se eu consegui os resultados que eu queria, eu não sei. Mas fui esforçado, com certeza, cara. Sempre trabalhei muito, muito. Legal. Mais do que a maioria das pessoas. E não me orgulho disso de às vezes ter sido muito workaholic, porque você trabalhar direto 12, 16 horas nem sempre é por produtividade, né? É por incompetência às vezes, né? O que você sabe hoje que você gostaria de ter descoberto antes? Cara, eu acho que eu poderia, quando eu era mais novo, ter focado mais em menos coisas. Eu acho que... Você fez muita coisa. Eu acho que eu sou um cara muito curioso. Eu gosto de estudar sobre tudo. Sim. Eu gosto... Você poderia ter se agarrado mais em uma coisa? Eu acho que eu poderia ter feito menos coisas melhor e com mais resiliência de longo prazo, que é a lição que eu tô falando um pouco atrás, do que ter dispersado e criado vários projetos e não ter aprofundado o suficiente em alguns deles, porque o sucesso ele tá quando você vai um pouco a mais naquele foco específico, né? É isso.
É isso. Eu acho que é quando você destrava as grandes coisas, assim, sabe? Qual é o teu maior sonho hoje? Algo que você pode realizar, mas ainda não fez? Cara, eu queria ter... Não é difícil. Eu acho que é uma coisa... Eu queria ter mais tempo pra... E isso a gente consegue fazer, talvez, mas... Eu queria ter mais tempo pra estar com a minha família, viajando e aproveitando mais. Você assim. pode realizar isso? Posso. É uma questão de mudança de E por que rotina. você ainda não fez? Porque acho que as sinapses neurológicas ainda não foram desconectadas o suficiente de 20 anos de hábito de trabalho que, às vezes, isso é motivo de terapia. Terça-feira, 1h da tarde, é hora da minha terapia. Você precisa acontecer alguma coisa pra talvez você... Espero que não seja uma coisa trágica, né, para mudar minha cabeça sobre Ah. isso, né? Mas, por exemplo, esse ano já tive, tipo, micro momentos já. Semana do carnaval eu fui fazer um retiro sozinho, sem minha família, fui pra um spa, ficar só desconectado de tudo e tal. Então, acho que tem que inserir mais isso, porque isso também faz parte de você ser produtivo, né? Sim, Desligar, sim. desconectar. Você faz isso, né? Eu faço. Às vezes, né? Faço. Às vezes eu te vejo esquiando. O que me desconecta, cara, Viagem, né? é viagem, ou o sítio, ou a praia. É. As coisas simples. Na verdade, o que me desconecta são as coisas mais simples. Uhum. Não sei se é porque eu cresci no sítio. Eu ia muito quando era criança. Mas pra mim, me encontro. Bicho, natureza, terra. Te traz pro básico, né? Assim, e pras origens, né? Nossa, Eu vivo muito esses extremos, sabe? Assim. Sei. Ano passado, eu tive, depois de quase 20 anos, eu viajei pro interior, pra cidade onde minha família é a origem dos meus pais e tudo mais, encontrei meus primos e, cara, quando você se conecta com alguma coisa que é nostálgico, que te remete à tua infância, adolescência, ele traz, né, uma energia, né, que te alimenta tanto, né? Cara, foi bom pra mim. O que te falta hoje? Eu acho que eu tenho que ser menos ansioso. Por mais que eu tenha estudado e praticado já meditação e um monte de coisa que eu sei, mas eu tenho que ser mais tranquilo, eu acho. Eu sou muito ansioso e isso me causa, às vezes, problemas, assim, de... Sei lá, às vezes eu não tô... Às vezes eu não sou a pessoa mais tranquila do mundo de se conviver e trabalhar, assim. Uhum. Não que seja uma pessoa difícil, mas às vezes eu sou mais duro do que eu deveria. Uhum. Legal. E qual conselho que você daria, assim, se você pudesse dar um conselho pra uma pessoa que valesse 100 mil reais? Que ela estivesse pagando por isso. Custando. O que você daria de conselho? Eu acho que assim, é importante as pessoas não olharem para seus ídolos e referências e achar que você consegue replicar a história dos outros, né? Eu acho que você tem que olhar para suas habilidades e pensar que a vida é uma maratona, né? Que precisa de disciplina e foco. E que as grandes pessoas tiveram disciplina e foco para construir, apesar de, às vezes, mediaticamente não parecer, né? Então, eu acho que é muito mais sobre disciplina e foco, resiliência e visão de longo prazo do que qualquer outra coisa. Legal. E qual é a tua mensagem final aí para fechar? O que você diria para as pessoas que estão em casa, que estão querendo aprender mais e que... Quer aprender mais? Veja meu podcast. Legal. Tem coisas legais. Se apresenta aí, fala quais são onde que o pessoal te encontra. @LeoCuba no Instagram, Cuba com K, LEOKUBA. Lá tem todos os links na bio pro meu podcast, pra biografia, pra outros canais, newsletter e tudo mais. Tá tudo na bio do Instagram. E de lá dá pra acessar tudo que eu tenho, dá pra ver os conteúdos, cortes e tudo mais. E é isso, convidar pra ver meu conteúdo, acompanhar o trabalho do Robson, que daqui a pouco eu vou te entrevistar, mas aí eu faço as perguntas, mas eu admiro muito o quanto você consegue manter uma consistência de tantas frentes, mas que conversam com o mesmo objetivo, de certa forma, sabe? Que é essa questão de construir marca, de construir comunidade, né? Cara, que vai desde criar um produto a um evento e ter sucesso em todas essas frentes, né? Então, admiro. De verdade. Legal, bora. Obrigado, então. Valeu. Obrigado, tamo junto. Valeu. Bom, você estava aqui comigo, obrigado por estar aqui comigo. E em breve mais novos episódios irão acontecer aqui no Marca Própria Cast. Valeu, até a próxima.